Você acorda cedo, trabalha o dia todo. Às vezes tem um segundo trabalho, um bico, uma renda extra que você corre atrás nos fins de semana ou nas horas vagas. E no dia 30, quando olha para o extrato bancário, aquela sensação familiar bate de novo. O dinheiro simplesmente sumiu. Não sobrou nada. Ou pior, ficou no negativo. Se você se identificou com isso, saiba que você não está sozinho. E mais importante do que isso, você provavelmente não é irresponsável, não é gastador e não é incompetente financeiramente. A história é muito mais complexa do que isso, e é exatamente essa história que vamos contar hoje. Bem-vindo a mais um episódio de Psique e Dinheiro. Hoje vamos juntar dados reais do IBGE e do Banco Central do Brasil com o que a ciência do comportamento nos ensina sobre a relação entre renda, custo de vida e saúde mental. Porque entender por que o dinheiro some é o primeiro passo para fazer ele ficar. Vamos começar com números. O Brasil tem hoje mais de 103 milhões de pessoas trabalhando, segundo o IBGE. A taxa de desemprego caiu para um dos menores patamares da história recente do país. No papel, isso parece ótimo, mas quando olhamos para a qualidade dessa ocupação, o cenário muda completamente. Segundo o IBGE, a renda média do trabalhador brasileiro está em torno de R$ 3.100 por mês. Mas essa é uma média que esconde uma realidade muito desigual. Quando olhamos para a mediana, ou seja, o valor que divide exatamente metade dos trabalhadores acima e metade abaixo, o número cai para cerca de R$ 1.800. Isso significa que mais da metade dos trabalhadores brasileiros ganha menos de R$ 1.800 por mês. Agora, vamos fazer uma conta que raramente aparece nos noticiários. Vamos pegar uma família brasileira de classe média baixa, 2 adultos trabalhando e uma criança, com uma renda familiar combinada de R$ 4.500 por mês. Um número que parece razoável à primeira vista. E vamos colocar esse dinheiro frente a frente com o custo real de vida nas capitais brasileiras. O aluguel médio em capitais brasileiras para um apartamento de 2 quartos está entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Vamos usar R$ 1.500 para ser conservador. A alimentação de uma família de 3 pessoas, considerando que o grupo de alimentação teve inflação acima da média nos últimos anos, segundo o IPCA, gira em torno de R$ 1.200 por mês. O transporte, considerando 2 pessoas trabalhando em capitais com transporte público, fica em torno de R$ 300. Energia elétrica e água, R$ 250. Material escolar e mensalidade de escola particular básica ou período integral, R$ 400. Plano de saúde básico para 3 pessoas, R$ 450. Higiene, limpeza e produtos de uso pessoal, R$ 180. Some tudo isso, 1.500, mais 1.200, mais 300, mais 250, mais 400, mais 450, mais 180. O total chega a R$ 4.280. Com uma renda de R$ 4.500, sobram R$ 220 por mês. R$ 220 para qualquer imprevisto, qualquer emergência, qualquer lazer, qualquer investimento, qualquer poupança. E isso sem contar o celular e o plano de dados que hoje são ferramentas de trabalho para a maioria das pessoas. Sem contar o vestuário, sem contar remédios e consultas médicas fora do plano. Sem contar a manutenção de qualquer bem durável. Sem contar nada que fuja da sobrevivência básica mais estrita. Quando a renda mal cobre o básico, o cérebro entra em modo de escassez. E isso não é metáfora, é neurociência. Pesquisadores da Universidade de Harvard e de Princeton estudaram durante anos o que acontece com a capacidade cognitiva de pessoas que vivem sob pressão financeira crônica. Os resultados, publicados na revista Science, foram reveladores. A escassez financeira crônica reduz a capacidade cognitiva disponível de forma equivalente a perder uma noite inteira de sono ou a uma queda significativa no QI funcional. Não porque as pessoas sejam menos inteligentes, mas porque o cérebro está constantemente ocupado processando a preocupação com dinheiro, deixando menos recursos disponíveis para tudo o mais.
Isso explica comportamentos que muitas vezes são julgados de fora como irresponsabilidade, mas que na verdade são consequências previsíveis da sobrecarga cognitiva causada pela escassez. A dificuldade de planejar o longo prazo quando o curto prazo está em chamas, a impulsividade em certas decisões de compra, a sensação de estar sempre apagando incêndio sem nunca conseguir construir nada. O endividamento das famílias brasileiras está em 78,5%, segundo o Banco Central do Brasil. Isso significa que quase 8 em cada 10 famílias brasileiras têm algum tipo de dívida ativa. E aqui precisamos fazer uma distinção fundamental que a maioria dos brasileiros não aprendeu na escola, porque a escola simplesmente não ensina isso. Existe dívida boa e existe dívida ruim. E a diferença entre elas não está no valor, está na função que a dívida cumpre na sua vida. A dívida boa é aquela que gera valor, que constrói patrimônio ou que aumenta sua capacidade de gerar renda no futuro. Um financiamento imobiliário dentro das suas possibilidades, onde a prestação é equivalente ou menor do que um aluguel e ao final você tem um bem próprio. Um empréstimo para abrir um negócio com plano claro de retorno. Um financiamento de curso de qualificação profissional que vai aumentar sua renda. Um crédito para comprar um equipamento que vai te gerar receita. Esses são exemplos de dívida boa, porque o dinheiro tomado emprestado trabalha para você e gera algo que vale mais do que o custo dos juros. A dívida ruim é aquela que consome sem construir nada. O cartão de crédito rotativo usado para pagar supermercado e conta de luz no final do mês porque o salário não chegou. O crediário de loja para comprar roupas, eletrônicos e bens de consumo que depreciam imediatamente. O empréstimo pessoal para pagar outras dívidas sem mudar o padrão de gastos. A compra parcelada de algo que você não precisava e que vai continuar pagando muito depois de ter parado de usar. Esses são exemplos de dívida ruim, porque o dinheiro que você tomou emprestado foi consumido, se foi, e você ainda deve com juros em cima. O cartão de crédito rotativo no Brasil cobra juros que chegam a 400% ao ano, segundo o Banco Central. Para colocar em perspectiva, se você deixar R$1.000 no rotativo por um ano sem pagar, essa dívida pode se transformar em R$5.000. E o rotativo no Brasil é usado majoritariamente não para consumo supérfluo, mas para cobrir buracos no orçamento que simplesmente não fecha com a renda disponível. É a armadilha mais perversa do sistema financeiro brasileiro, porque pune exatamente quem já está no limite. Mais de 70% dos brasileiros adultos estão endividados, segundo o SPC Brasil. E a maior parte dessas dívidas são dívidas ruins, contraídas não por luxo, mas por sobrevivência dentro de um sistema onde a renda não acompanhou o custo de vida. E aqui chegamos ao que talvez seja o ponto mais importante deste episódio: o ciclo da dívida emocional. Porque a dívida não é apenas um problema financeiro, é um problema psicológico que se retroalimenta de uma forma devastadora. Quando você está endividado, sente ansiedade. A ansiedade aumenta o nível de cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol elevado de forma crônica prejudica a tomada de decisão, aumenta a impulsividade e reduz a capacidade de planejamento. Com a capacidade de planejamento reduzida, você toma decisões financeiras piores. As decisões financeiras piores aumentam a dívida. A dívida maior aumenta a ansiedade. E o ciclo recomeça. Além disso, a dívida carrega um peso social e emocional enorme no contexto brasileiro. A vergonha de estar devendo, o medo de ter o nome negativado, a sensação de fracasso pessoal diante de uma situação que muitas vezes é estrutural e não resultado de má gestão individual. Essa carga emocional faz com que muitas pessoas evitem olhar para os números, evitem abrir extratos e evitem confrontar a realidade financeira, o que piora ainda mais a situação ao longo do tempo. O IPCA, Índice Oficial de Inflação no Brasil, acumulou alta de mais de 40% nos últimos 5 anos. Isso significa que algo que custava R$100 em 2021 custa hoje em torno de R$140. Mas esse número médio esconde variações muito maiores em categorias essenciais. Alimentos e bebidas subiram acima da média, energia elétrica subiu acima da média, aluguel subiu acima da média,
exatamente as categorias onde quem ganha menos gasta proporcionalmente mais. A inflação é um imposto invisível que pesa mais sobre os mais pobres. Um trabalhador que ganha 10 salários mínimos e que gasta 20% da sua renda em alimentação sente a inflação dos alimentos de uma forma. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e que gasta 50% da sua renda em alimentação sente essa mesma inflação de uma forma completamente diferente e muito mais brutal. Somada à inflação, temos a ausência histórica de educação financeira no Brasil. Somos um país onde, durante décadas, o sistema educacional simplesmente não ensinou às crianças e jovens como o dinheiro funciona, como o crédito funciona, como os juros compostos funcionam, como construir patrimônio a partir de renda baixa. Entramos na vida adulta sem ferramentas básicas para navegar um sistema financeiro complexo e muitas vezes predatório. E, por fim, vivemos em uma sociedade que associa consumo à identidade e ao pertencimento social. A pressão para consumir, para ter, para mostrar, para acompanhar é constante e sofisticada. As redes sociais amplificaram essa pressão de forma sem precedentes, e essa pressão psicológica de consumo opera especialmente sobre pessoas que já estão no limite financeiro, criando gastos que não são necessidade, mas que respondem a uma necessidade emocional real de pertencimento e de autoestima. Então, o que é possível fazer dentro dessa realidade? Não vou te prometer que com 3 passos simples você vai resolver um problema estrutural complexo, mas existem movimentos que a evidência mostra que fazem diferença real. O primeiro passo é olhar para os números com coragem, abrir o extrato, listar as dívidas, mapear os gastos. Esse exercício é doloroso, mas é a base de qualquer movimento real. Você não pode mudar o que você não enxerga com clareza. O segundo passo é entender a diferença entre dívida boa e dívida ruim, como acabamos de discutir, e tomar decisões conscientes sobre qual crédito faz sentido acessar e qual deve ser evitado a qualquer custo. O rotativo do cartão é sempre a última opção, nunca a primeira. O terceiro passo é construir uma reserva de emergência, por menor que seja. Mesmo R$50 por mês guardados de forma consistente, começam a criar um colchão que reduz a necessidade de recorrer ao crédito caro em momentos de imprevisto. A reserva de emergência não é luxo de quem ganha muito, é ferramenta de sobrevivência financeira para qualquer nível de renda. O quarto passo é investir em educação financeira. Não necessariamente em cursos caros. Existem recursos gratuitos de altíssima qualidade disponíveis hoje que podem transformar sua compreensão sobre como o dinheiro funciona. E esse conhecimento tem retorno real e mensurável na sua vida financeira. E o quinto passo, talvez o mais profundo, é separar seu valor como pessoa do seu valor financeiro. A dificuldade financeira que milhões de brasileiros enfrentam hoje não é reflexo do seu valor, da sua inteligência ou do seu esforço. É o resultado de um sistema complexo com falhas estruturais reais que o IBGE, o Banco Central e o próprio DIEESE documentam e reconhecem. Carregar isso como vergonha pessoal é pagar um custo emocional que você não deve. O Brasil de 2026 é um país de contradições profundas. Uma economia que cresceu, mas não distribuiu. Um mercado de trabalho que emprega mais, mas paga menos em termos reais. Um sistema financeiro sofisticado que criou produtos de crédito acessíveis, que muitas vezes funcionam como armadilhas para quem mais precisa. Navegar esse sistema com consciência, com dados e com uma compreensão clara de como sua mente reage às pressões financeiras não vai mudar o sistema da noite para o dia, mas vai mudar a sua posição dentro dele. E às vezes essa mudança de posição é o que abre a primeira brecha real. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre quem você é e para onde você quer ir. Deixe nos comentários qual parte deste episódio mais tocou você. Qual número te surpreendeu? Sua experiência importa e pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se este episódio te ajudou a entender melhor sua realidade financeira, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio de Psique e Dinheiro.
ative o sininho e até o próximo episódio.